Pessoal, eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Dr. Sandro, que já faz parte do programa Nossa Casa há bastante tempo. Nós gostamos de levar as novidades para vocês em casa, sempre nas minhas amigas. E aconteceu, dia 29, uma reunião, um encontro muito importante na Associação Comercial e Agrícola de Umuarama, né, na SIL. E lá o Dr. Sandro deu uma palestra. Ele era o palestrante. E agora vamos saber qual foi o objetivo dessa palestra. Tudo bem? Tudo bem, Tamires, tudo ótimo. Um Beleza. grande abraço aos seus telespectadores fiéis. Os nossos amigos advogados, né? Com certeza. Todos os seus vizinhos. Tem vizinho, tem na cidade inteira, tem muitos, né? Eu sei que os vizinhos do Dr. Sandro acompanham a gente sempre. Qual foi o objetivo desse encontro na SIL? Foi com os empresários, né? Exatamente. Toda a última quarta-feira, né, do mês, aliás, toda segunda-feira, a última segunda-feira do mês, a SIL faz um café da manhã para os associados, né, os empresários locais. E nesta oportunidade nós tivemos a honra de participar lá e proferir uma palestra sobre direito do consumidor. Então eu fiquei muito satisfeito porque compareceu em massa, o auditório lotou, né? Tinha pessoas até que ficou de pé. Isso demonstra o interesse desses empresários aqui de Umuarama pela defesa do consumidor, pelo direito do consumidor, para obter mais conhecimentos, para prestar um serviço, vender um produto com mais qualidade para os nossos consumidores. Então, isso deixou muito satisfeito. Agora, a respeito dessa palestra com eles, o que foi o tema que você passou para eles? Porque, com certeza, hoje, na situação que nós estamos vivendo, esse momento meio complicado, vamos falar assim, eles estão em busca de alguma coisa. Traga alguma novidade. O que nós podemos fazer para deslanchar ou para vender um pouquinho mais? Na verdade é o seguinte, lá foi uma questão também importante para eles enquanto consumidores. Nós fizemos uma abordagem lá dos direitos básicos do consumidor, as práticas abusivas do Código de Defesa do Consumidor que trata, questão de garantia, troca de produto, princípio da prescrição e decadência. Foi uma abordagem bem ampla, mas no sentido do dia a dia de cada empresário daquele, para ele levar também para o seu colaborador. E claro, os empresários estão atentos a tudo que acontece no mercado, então qualquer coisa que você faça que possa colaborar para melhorar o mercado, né, para que eles prestem até um serviço de melhor qualidade, para fidelizar mais esse consumidor, eles estão atrás disso. E foi isso que nós demonstramos, muita participação deles no final, com perguntas, e a participação efetiva de um grande número de empresários. Então, foi realmente muito proveitoso para todos eles. Tem que lembrar, acima de tudo, né? Você é um empresário, mas você também é um consumidor. Você vende, mas você também compra. Então, aí que tem que sentir a situação, né? Exatamente. Você é fornecedor de um tipo de produto, você, como na área de comunicação, é fornecedora. Sim. Mas é consumidora de milhares de outros tantos produtos que você consome durante 24 horas, inclusive quando está dormindo, num colchão com garantia de 10 anos, enfim. Então, enquanto a gente faz a defesa do consumidor, os empresários, às vezes, você fazendo esse trabalho, eles vão conscientizando também da importância de que é a defesa do consumidor, o que é o Código de Defesa do Consumidor. Porque aumenta a um ponto que se imaginava que o PROCON, que o CDC é um órgão, por exemplo, o PROCON é um órgão opressor, na verdade ele entende como um parceiro. Porque quando o PROCON atua bem no município, de forma consciente, da forma que nós fazemos aqui, sempre com reuniões, com harmonização das relações de consumo, você fortalece o próprio mercado. Você tendo um comércio forte, que fideliza e respeita o consumidor, você vai ter clientes por muitos anos. Verdade. E essa fidelização passa de pai para filho, né? Nós temos empresas aqui em Umuarama que já serve a terceira geração, quarta geração das pessoas. Então, o quanto que é importante respeitar o consumidor. Eu sempre reforço que o interesse do PROCON e do fornecedor é o mesmo, é satisfazer o consumidor, causar nele uma satisfação. Então, por que nós vamos brigar, né? É óbvio que o PROCON atua fortemente quando há necessidade, especialmente naqueles fornecedores onde você não tem um diálogo. Agora em Umuarama, como nós temos o diálogo, nós estabelecemos um diálogo com os fornecedores locais e eles podem vir ao PROCON e confiar no PROCON, e quando o PROCON também mandar uma correspondência para eles, para convocar para vir no PROCON, pode confiar também que não vai ter nenhum tipo de desrespeito com relação a eles. Porque o PROCON, além da defesa do consumidor, satisfazer o consumidor, tem também por objetivo salvar o emprego, né, e proteger também essas empresas para continuar gerando emprego e renda na nossa cidade. É verdade. Vamos concluir esse assunto porque eu tenho mais 2 assuntinhos para tratar contigo, tá? Você quer falar algo mais a respeito desse encontro? Não, dizer o seguinte, que nós temos que esse projeto do PROCON, que é uma apresentação que nós fazemos do CDC, que serve para todas as pessoas, para empresários, também para os consumidores. Então nós estamos à disposição de outras empresas que queiram receber essa palestra do PROCON nos seus cafés da manhã,
que nós estamos à disposição. E nós vamos tentar fazer também nos clubes de serviço, daqui de Umuarama, nos Rotaries, né? E outras entidades, associações de moradores que quiserem, só solicitar o PROCON vai levar essa informação até vocês gratuitamente. Beleza. Aqui fica um assunto concluído. Agora nós vamos falar de um outro assunto que, infelizmente, eu não pude estar, que foi que aconteceu uma palestra no anfiteatro da prefeitura, né, da nossa cidade. E o assunto, fibromialgia. Fibromialgia. Palavra comprida, né? Mas o que é isso? Eu achei muito interessante o Dr. Sandro, advogado do PROCON, e tratar desse assunto. Eu nunca vi na minha vida. O que aconteceu? Na verdade é o seguinte, ontem tem um consumidor, é responsabilidade do PROCON, tentar melhorar, trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Então, uma associação aqui da cidade, com portadores dessa doença, né, procurou o PROCON reclamando da questão do atendimento nos bancos, que eles gostariam de ter um atendimento preferencial, junto às pessoas com deficiência, as gestantes e os idosos. Então, são pessoas, portadores da doença, que têm muitas dores pelo corpo. Então, o tempo que fica na fila do banco é um sofrimento intenso para essas pessoas, que às vezes já tem algum problema emocional e também a doença decorre por vezes disso. Então, o que acontece? O PROCON, no sentido de fazer valer o direito do consumidor, de proteger o nosso consumidor, convocamos aqui, a pedido dessa entidade, os bancos e as lotéricas, para participar de uma reunião, para ver se a gente consegue, mesmo sem legislação específica, poder fazer o atendimento diferenciado para essas pessoas. Então, nós nos reunimos no anfiteatro da prefeitura, lá estiveram os bancos em massa, as grandes instituições financeiras do município de Umuarama, os lotéricos, foi feita uma ata desse encontro, tratado o assunto, né, com profundidade, e os bancos encaminharam essa ata para os seus departamentos jurídicos para ver se tem algum tipo de situação que possa não fazer acontecer essa situação. Ou seja, para que se os bancos se opõem efetivamente a atender o consumidor na questão ali no espaço dos preferenciais. Então os bancos vão responder o nosso órgão de defesa do consumidor e assim que a gente tiver a resposta, vão passar para toda a população. Nós torcemos que não tenha nenhum tipo de revolta contra isso, de contrariedade, né? Para que seja efetivamente aplicado para beneficiar esses consumidores portadores dessa doença que tanto causa sofrimento a eles. Muitas pessoas são acometidas por esse problema de saúde, infelizmente. E até uma vez eu estava conversando com um doutor amigo meu, né, do programa Nossa Casa, eu estava comentando isso com ele, falei assim, Tamires, e danado que não se acha a causa, nem a cura disso. Vai medicando, né? Vai fazendo o que pode, mas é uma dor intensa mesmo. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente não deve esperar as câmaras legislativas criar leis. Eu acho que a gente vive em sociedade, a gente pode criar algumas regras, mesmo antes de virar lei. Talvez se aplique a primeira regra, depois ela pode se transformar numa lei. Agora, como ele falou de jurídico, a gente lembra de jurídico, advogado, justiça. Vamos falar um pouquinho de política? O que você acha de toda a situação que aconteceu aí com a nossa presidente? Acho que o Brasil deve dividir em duas partes nessa questão, ou mais de duas. Primeiro, você tinha uma situação insustentável de alguém que não tinha mais representatividade, seja política, né? Perdeu o crédito. Ou popular. Uma coisa puxa a outra. Então lá diz que tinha 54 milhões de votos, 54 milhões e meio de votos, que tinha uma liderança, né? Mas isso não é garantia de ninguém permanecer no poder. É óbvio que você deve, lá no artigo 37, fala dos princípios, né, da administração pública, dentre os quais foram vários atropelados para essa gestão da presidente Dilma, agora ex-presidente Dilma, né? E efetivamente ela teve uma resposta. Essa resposta, acredito eu, partiu das ruas, né, com um protesto efetivo das pessoas, pela contrariedade do governo, e aí perdeu a representação popular. Essa representação popular culminou numa representação política. As casas, Senado e Câmara, também fecharam as portas para presidente. Porque efetivamente um político, um senador, um deputado, ele está em Brasília trabalhando, mas tem que voltar para a base. A hora que ele voltasse para a base e mantesse aquele apoio para presidente, praticamente ele findaria a sua carreira política, né? Porque efetivamente a população não se sentiria mais representada por aquele político. Cabe lembrar que no parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição Federal fala o seguinte: todo poder emana do povo, quer dizer, o poder é do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Como é que se dá isso? Através do voto. Você vota num deputado federal para ele te representar na Câmara. O Senado, você vota também, só que ele em tese representa os estados, né? Então, a partir do momento que você deu a procuração para aquele deputado ou para aquele senador,
e o senador percebe que você já não tem mais apoio naquela presidente, que foi o que ocorreu, por óbvio que eles rebateram, né, tomaram providência no sentido de afastá-la, porque não é nem questão de pedaladas fiscais, né, mas politicamente, que também restaram comprovados. Ela pedalou em todos os assuntos. Exatamente. Mas se não perde talvez o apoio político, e não perde o apoio da representação nas casas, talvez sobreviveria mesmo com essa questão. Mas efetivamente tinha um motivo jurídico e foi cassada por isso. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto foi aquela questão da decepção. O Brasil não cansa, sua classe política, especialmente Brasília, não se cansa de envergonhar a sua população. De o mesmo procedimento com o Collor em 92, acho que foi esse o ano, né? 24 anos depois, mudou-se o procedimento. Usaram como base uma lei de 1959, mas nossa Constituição é de 88, e diz que a votação na Constituição tem que ser pela perda do cargo e as consequências da inabilitação para exercer novos cargos políticos, como nomeação no Estado, nos municípios, na União, e também para concorrer às eleições. Então o que fizeram? Parece que para nós passa como se fosse um acerto que foi feito para efetivamente fazer uma meia-culpa, né? E aí deu própria força para a ex-presidente, que vai viajar ao Brasil com seguranças pagos pelo Estado, com carros, né, se defendendo e atacando o país, porque diz que o país, ela sofreu um golpe, né, no país. Ela deu um golpe, foi em nós mesmo. Então, ela deu, vamos dizer o seguinte, sofreu o golpe, segundo ela, e aí ela é perdoada na consequência da penalização, que ela ficar fora do poder. A pena é muito branda para essa mulher. Exatamente, não houve a perda do cargo, que ela não tinha, então fizeram um favor, porque ela não tinha condição de exercer. Vamos supor que o Senado mantivesse ela no poder. O que ela faria no dia seguinte? Sem Senado, sem Câmara e sem a população para apoiá-la. E sem projeto, porque ela ficou 4 anos, né, e quase mais 2 anos no poder. Então o primeiro favor que fizeram para ela foi o quê? Tirar ela do poder. E o segundo favor qual que foi? Dá oportunidade para ela ser secretária de Estado. Nós temos estados governados pelo partido dela, dos trabalhadores, por exemplo, Minas Gerais, e não demora, ela pode ser nomeada de novo no cargo. E também você pode reconhecer que ela também tem algum apoio ainda pequeno, popular, daqueles segmentos específicos, né, dos movimentos populares, e pode também trazer ela de volta para o Congresso, ou na Câmara Federal, ou no Senado já em 2018. Então acho que o Brasil, ele ensaia muito para chegar a um ponto decisivo, para ser o país do presente, não o país do futuro, mas ele erra nesses pequenos detalhes que acaba fragilizando a nossa democracia, tirando a nossa confiança e fazendo a gente passar vergonha, né? O Collor é o mais revoltado porque ele sofreu todas as consequências de 2002, patrocinada pelo partido da presidente, que puxou a fila, né? E agora você vê a presidente levar talvez não foi nem uma pena, foi um salvo-conduto, né? Por tudo que aconteceu. No primeiro momento perdeu o cargo, mas isso foi bom para ela, eu entendo, porque ela não tinha condições mais de governabilidade. E no segundo momento preservar os direitos políticos dela. Mas ela achava acho que podia reverter a situação, não achava? Eu acho que em momento algum. Eles sabiam, tanto que essa questão do fatiamento da votação já foi decidida anteriormente. Não é? Quando você fatia uma votação, você sabe que a primeira estava vencida absolutamente. Não tem mais nenhuma chance. Né? Então fatiou a primeira votação, separou em 2 votações, primeiro a perda do cargo e depois a questão dos direitos políticos. Então 61 senadores que votaram pela perda do mandato sumiram na hora de dar ao voto para a questão dos direitos políticos. Vazaram. Então o Brasil ensaia fazer as coisas corretas, de formas certas, né? Mas na hora de fazer ele sempre comete esse pequeno erro. E o povo não é trouxa. Que causa uma grande repercussão para nós, né? Historicamente para a gente. E no segundo momento, o presidente comemorou, tomou posse, ele esquece, ou finge que esqueceu, mas nós temos que lembrar o seguinte: existe um processo no TSE para a cassação do registro de candidatura, né, por questão de abuso de poder econômico. De quem? Da presidente da República e do atual presidente. Então não podemos esquecer disso. Esse processo tem que ser votado. Se de fato houve um abuso de poder econômico na campanha eleitoral, isso é um ataque à democracia e deve ser votado, deve ser julgado e esclarecer para a população se eles cometeram esse crime eleitoral ou não, né? Porque só assim esse governo vai ter a legitimidade que ele espera. O que não pode é engavetar esse processo para julgar depois lá na frente ou depois que eles saírem do poder. Já tentaram também fatiar essa questão? No Brasil é um fatiamento, hein? Ah, vergonha. De dizer que as contas da presidente é uma e do vice-presidente é outra. Pelo contrário.
A hora que você vota na urna, você vê a foto dos dois. O mesmo dinheiro que levou a imagem da ex-presidente, levou a imagem do presidente junto, né, para a campanha eleitoral. Se houve abuso de poder, foram os dois votados. E se houve o crime, os dois têm que perder o mandato por isso. Ela já perdeu e ele também tem que perder. E aí ter novas eleições. Convocar novas eleições. Direta já. Só assim, direta sempre, já há bastante tempo. Já está mais que direta. Já está. Só assim o Brasil vai passar esse caso, em definitiva, a limpo. Mas que o TSE se pronuncie. Se não houve o crime de abuso de poder econômico, esses processos, tem que julgar e absolver, e aí está tudo certo. Aí vamos esperar o fim desse mandato. Se houve, tem que caçar também o presidente, o registro dos dois, e convocar novas eleições. E hoje, fatalmente, nós estamos vivendo com temos um novo presidente da República já há alguns dias, né? Já há alguns meses, o Temer, mais de 6 meses, e agora vai ser efetivado. Mas, repito, tem que ter o julgamento lá também no TSE, para que efetivamente se resolva em definitivo essa questão da eleição de 2014, a eleição presidencial, para que nós possamos seguir em frente, né, e dizer de fato que o Brasil foi passado a limpo, pelo menos num primeiro momento. E o povo brasileiro continuar atento. Nós temos eleições municipais esse ano também, prestar muita atenção. É uma das eleições muito importantes para todos nós. Nós vamos falar com o Dr. Sandro aí, vamos fazer uma matéria a respeito disso. É um momento importante, né, para que as pessoas de fato comecem a se interessar mais por política. Eu digo sempre que a nossa casa fica numa rua da cidade, mas a nossa grande casa é o município. Na nossa casa nós não jogamos casca de banana ou papel de bala na sala, nós vamos no lixo. Mesma coisa temos que fazer na nossa grande casa, que é a nossa cidade. A nossa grande casa, para a gente contratar um funcionário, a gente analisa o currículo desse funcionário, né? A vida pregressa desse funcionário para trabalhar na nossa casa. Às vezes uma funcionária nossa na nossa casa. E na nossa grande casa da mesma forma. Os nossos representantes na Câmara Municipal também. Tem que ser bom administrador. Todos observados, porque isso envolve diretamente a nossa vida, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Gente, olha que bate-papo gostoso, né? Mas pena que nosso tempo já acabou. Mas eu prometo que o Dr. Sandro, né, como a gente já fez ano passado também, nós vamos bater um papo só sobre isso. É um ano de eleições. Então, vamos deixar esse tema, então, para a gente conversar, quem sabe, semana que vem já. Dr. Sandro, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo no dia de hoje. Eu que agradeço sempre a presença de vocês aqui. É sempre um prazer poder falar com seus telespectadores, né? A gente sempre recebe um feedback nas ruas aí que estão acompanhando o teu programa. Então, para mim é um grande prazer. As portas do Procon, enquanto eu estiver aqui, vai estar sempre abertas para você. Muito obrigado. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, você, o Denis e toda a sua família. Muito obrigado.